Como é difícil para um povo que vive sob o domínio de um príncipe preservar a liberdade. Maquiavel. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos, dá aquela curtida e deixa aqui no comentário dos vídeos o que você pensa sobre Maquiavel, religião e política. Maquiavel é um filósofo de 1469 a 1527. E aí nós podemos perguntar, mas Rudra, o que tem a ver um filósofo de 500 anos atrás nos dias atuais? Como que eu posso trazer a sabedoria do Maquiavel para os dias atuais? Maquiavel é o primeiro filósofo que vai discutir com profundidade a relação entre religião e política. Para Maquiavel, religião e política são duas coisas que devem ser completamente separadas. Elas não devem interagir uma com a outra, pelo menos nas decisões políticas. Só por essa pequena introdução você já sabe que já tem bastante assunto para conversar com seus amigos, no café da tarde, numa cervejinha, num jantar. Será que a religião ela deve influenciar nas decisões políticas? O que você acha? Se você quiser escrever embaixo para mim, o que você acha? Você acha que as decisões religiosas elas devem interferir nas políticas públicas? E se a religião predominante fosse o islamismo? Você gostaria que o islamismo fosse a base para as políticas públicas? E se fosse o budismo? E se a política pública fosse baseada no hinduísmo? Como você se sentiria? Essas são as reflexões que Maquiavel vai trazer no seu livro mais célebre, O Príncipe. Neste livro, O Príncipe, Maquiavel vai discutir quais são os meios, os caminhos e as formas para que o príncipe possa chegar ao poder. E quando ele chega ao poder, o que ele deve fazer para se manter no poder? Naquela época, se você pensar 500 anos atrás, a religião tinha uma influência muito forte na política. Os reis, os príncipes, as pessoas da parte política eram vistas praticamente como representantes de Deus na Terra. E elas tinham toda a chancela da religião para execução de planos autoritários, planos que muitas vezes iam contra o desejo da população, mas que no final das contas, pelo menos no pensamento deles, estava sendo chancelado por Deus, estava sendo autorizado por Deus. Se nós pensarmos em nosso país hoje, será que nós temos de volta essa mistura entre religião e política? E aí não se esquece daquele pontinho que eu falei para você. Será que se as nossas políticas fossem baseadas, por exemplo, no hinduísmo, você gostaria? Você iria gostar que as políticas públicas fossem baseadas em uma outra religião que não a sua? Esse é um ponto interessante. Maquiavel, ele vem trazer justamente que a religião deve ser separada da política. A moralidade religiosa, o que você acha que é certo, a forma de salvação, como você vê Deus, como você vê a natureza, o que é virtude para você ou o que é pecado, isso não deve misturar com a política. Segundo Maquiavel, são duas coisas separadas e toda vez que a religião se mistura com a política, nós temos complicações. No livro do Maquiavel, O Príncipe, ele vai trazer algumas formas que o príncipe deve ficar no poder. Uma das dicas que eu vou dar para você, que não é uma dica muito positiva, mas que você pode ver se alguém está usando isso com você ou não, é que o Maquiavel vai dizer: muitas vezes quando o príncipe está no poder, ele pode usar e deve usar algumas vezes até da força bruta. E quando essa força bruta, essa violência, ela é usada, ela deve ser usada de uma única vez. E coisas boas devem ser usadas aos poucos. E aí eu trago a questão para você. Você acha que no nosso país hoje, você acha que no nosso mundo atual, nós estamos mais por essa abordagem ou nós estamos numa abordagem mais diplomática, numa abordagem mais racional? Se você olhar no decorrer da história, nós podemos perceber que nós temos movimentos em períodos da história onde a religião tem um papel muito forte na política, em algum outro período da história, a religião tem um papel menor na política. Nós vamos ver isso lá com Nicolau Maquiavel. Aí você pode estar se perguntando: Rudra, vamos parar com essa conversa agora. Nós não podemos discutir política. Religião, política e futebol não se discute. Na verdade, religião, política e futebol se discutem sim. Se nós perdemos a nossa capacidade de diálogo em busca da verdade,
nós vamos estar lá como os sofistas gregos que não se importavam com a verdade e simplesmente em vencer um argumento. Maquiavel então vai nos dizer que a nossa vida ela é regida por duas formas. Você tem as suas escolhas e as suas decisões, em que ele vai dar no livro Príncipe várias dicas para você de como você pode chegar ao poder. Porém, Maquiavel vai dizer o seguinte: existem circunstâncias, existem momentos em nossa vida em que somente você aplicar esse método ou você tomar escolhas corretas ou não, isso não significa necessariamente sucesso. Maquiavel vai dizer que existe um elemento que escapa a todo o controle do príncipe e ele se chama fortuna. Fortuna, no sentido de Maquiavel, tem um significado de sorte. Maquiavel vai dizer, por mais que você faça tudo certinho para chegar ao poder como príncipe, por mais que você faça tudo certinho para conseguir aquele trabalho, para conseguir aquela pessoa que você ama, por mais que você faça tudo certinho para ter a promoção no seu trabalho, ainda existe o fator fortuna, ainda existe o fator sorte. E segundo a filosofia de Maquiavel, a fortuna pode chegar para qualquer um. Ela não é necessariamente algo negativo, a fortuna pode ser algo positivo. Imagina, por exemplo, na sua vida, alguns casos em que você, por sorte, teve um final feliz. Então, para Maquiavel, a fortuna é o imprevisto, é a sorte, pode ser tanto positiva quanto negativa. E aí Maquiavel vai dizer o seguinte: quando essa fortuna aparece em momentos da sua vida em que tudo vira de pernas pro ar, você não sabe mais o que fazer, você não sabe exatamente qual decisão tomar, coisas que você tinha certo de repente mudam da água pro vinho, a sua vida vira de ponta cabeça. O que você pode fazer nesses momentos? É nessa hora que Maquiavel vai trazer um outro conceito muito importante chamado virtude. Virtude não tem a ver necessariamente com a virtude que nós estamos acostumados a pensar, que a virtude é você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa digna, você ser uma pessoa que não mente, que ajuda o próximo. Para Nicolau Maquiavel, virtude é a nossa capacidade de lidar com a fortuna, é a nossa capacidade, é a nossa liberdade, é a nossa habilidade de lidar com imprevistos, é a nossa habilidade de lidar com situações que nós não esperamos. Segundo Maquiavel, o príncipe deve saber que por mais que ele faça várias coisas para chegar ao poder, ele precisa desenvolver a virtude. Porque, meus amigos e amigas, quem vive sabe, a nossa vida é cheia de reviravoltas. Então essa nossa capacidade de se adaptar às mudanças que acontecem ao nosso redor, que nós vamos desenvolver a virtude. E aí eu deixo para você uma reflexão aqui, para você pensar sobre religião e política. Você acha que ela deve ter? Você acha que hoje nosso país está caminhando para uma separação de religião e política? Você acha realmente que o nosso país é um estado laico ou não? Você acha que o príncipe, na visão de Maquiavel, ele deve ser amado ou temido? Maquiavel faz essa provocação. Maquiavel ainda é relevante nos dias atuais, pois ele vai trazer coisas, facetas humanas que normalmente nós não gostamos de falar. Maquiavel vai trazer que pessoas podem fazer coisas feias para chegar ao poder, para permanecer no poder e para permitir que várias coisas violentas aconteçam em nome de se manter no trono. Então é isso, meus amigos, nós falamos rapidamente do pensamento de Maquiavel. Próxima vez que você encontrar alguém que vai discutir sobre religião e política, você já pode trazer esse filósofo no meio da conversa e questionar para a pessoa se a política e a religião devem ser mantidas juntas ou separadas. No nosso próximo vídeo nós vamos falar de Francis Bacon. Muitas pessoas vão dizer, nham, 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 adoro bacon. Mas vem que nós vamos conversar no próximo vídeo sobre os ídolos. Tranquilidade no coração e clareza de razão.